Fala galera ligada no Pautas e Táticas, vamos repercutir o que rolou de melhor aí nesses jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Nem tenho a pretensão de chamar de análise, vão ser mesmo breves comentários, né, sobre o que me chamou a atenção nos jogos e também projetando as partidas de volta, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convidando a navegar pelo nosso canal para conferir mais do nosso conteúdo. Então vamos começar pela última partida, que na verdade é a primeira ali no chaveamento, a que aconteceu agora na última quinta-feira, entre Atlético Paranaense e Estudiantes. Empate em 0 a 0, um jogo em que o Estudiantes não veio para o Brasil jogar para não perder, jogou se expondo, sofrendo muitas finalizações, mas sempre muito perigoso nos lances de ataque, tentando jogar, impôs vários perigos ao Atlético, impôs grandes defesas do goleiro Bento, boas intervenções da zaga também, mas ainda assim o Furacão teve o domínio do jogo, controle das ações, finalizou muito mais, teve um pênalti marcado e depois anulado pelo VAR. No finzinho da etapa final, um gol do Thiago Heleno, uma grande cabeçada, né, no cruzamento do Kelvin, mas também acabou sendo anulado porque o Kelvin estava impedido na origem do lance. E ainda assim o Estudiantes ainda teve uma última chance, né, nos acréscimos. O Bento, como eu disse, fez boas defesas. Complicou para o Furacão essa classificação, né, porque jogar a primeira partida em casa, na minha opinião, sempre é um trunfo, né, principalmente para uma equipe com mando de campo forte, como o Atlético Paranaense, já poderia encaminhar a sua classificação. Seria muito confortável para o Filipão, né, que costuma jogar no erro do adversário fora de casa, administrar o resultado. Não tão tranquilo assim, porque o Estudiantes é uma equipe forte, mas agora jogar pelo empate ou jogar para não perder vai complicar um pouco pro Atlético, né, que agora vai ter esse dilema: chamar o adversário para jogar dentro do seu campo de defesa ou tentar a trocação, né, apostando na qualidade superior dos seus jogadores, mesmo estando fora de casa. Então vamos ver se o Atlético Paranaense vai abrir mão de ser agressivo aí nesse segundo jogo e vai se expor um pouco mais. Quem passar esse confronto enfrenta o vencedor de Palmeiras Atlético Mineiro, que com certeza foi o melhor dos jogos, pelo menos que eu acompanhei. Eu não acompanhei Talheres e Vélez, mas a gente vai falar brevemente sobre esse jogo também. Mas ainda ficando desse lado da chave, Atlético e Palmeiras, na minha opinião, o Galo foi melhor na partida, surpreendentemente até. Não pelo mando de campo, pela força do Galo, mas pela fase dos dois times, né? Esperava-se um Palmeiras mais dominante, mais controlador, por mais que a gente saiba que o Abel tem esse estilo de esperar um pouco mais o adversário, mas esse ano ele tá com um repertório ofensivo muito maior. Ainda assim, o Atlético Mineiro finalizou muito mais do que o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. A maioria delas de bola parada, é claro que engorda a estatística. No primeiro tempo, por exemplo, foram 14 chutes a 1, mas só um no alvo e uma bola na trave. Isso diz muito sobre o volume de jogo, né, que o Atlético teve, diz muito também sobre a estratégia do Palmeiras de adotar a postura de saber sofrer, de certa forma dificultar, né, a entrada na área do Atlético. E ainda assim, o Atlético ainda perdeu boas chances de abrir o placar ainda no primeiro tempo. Primeiro com o Keno, aliás, duas vezes com o Keno, a mais clara delas com o Ademir cara a cara, né, com o goleiro Everton, acabou acertando a trave numa infelicidade dele. Bola na trave não conta como finalização no alvo, por isso só tivemos uma finalização no alvo no primeiro tempo e não foi essa. No lance seguinte, uma cutucada no gol que o Palmeiras deu num lance de contra-ataque, acabou até marcando o gol, mas foi impedido, foi anulado pelo VAR. E aí, poucos minutos depois, ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, o Atlético abriu o placar, né, num pênalti bobo até cometido pelo Marcos Rocha. O Hulk foi lá, bateu, quase o Everton pegou. E o Atlético fez 1 a 0 e parecia que iria administrar bem a vantagem quando no comecinho do segundo tempo, na jogada do Keno, que foi o melhor em campo na minha opinião, sai o segundo gol do Galo, um gol contra do Murilo, que depois até se redime, né, com o próprio Murilo fazendo o primeiro gol do Palmeiras, o gol que desconta ali o marcador e recoloca o Palmeiras no jogo. Para mim, o Palmeiras perdeu muito tempo aqui, já falando um pouco sobre tática, mantendo o Lopes no time, né? Muita gente falava, esse Palmeiras precisa de um centroavante, precisa de um centroavante. Para um jogo como esse, o Rony fez muita falta, porque é aquele cara de velocidade, aquele cara que, quando recebe a bola no círculo central, arranca em velocidade, tem campo para correr. O Lopes já é um cara que segura um pouco mais a passada, um cara mais pesado, que joga mais de costas.
próprio e pronto para um jogo mais impositivo, um jogo que o Palmeiras vai ocupar o campo do adversário. Não foi o caso, o Palmeiras esperou para tentar contra-atacar. Sofreu demais, né, sofrendo muitas finalizações, mas sofreu de menos, não permitindo que o Atlético entrasse muito na área. Mas como eu disse, o Atlético perdeu grandes chances de abrir o placar mais cedo até no primeiro tempo. Acabou sendo castigado no finalzinho da partida, também numa bola parada do Scarpa, e que partidaça do Scarpa, o Danilo acabou empatando o jogo. Bom, e vale destacar a bola parada do Palmeiras, né, que é uma arma que sempre funciona e que o Palmeiras pode muito contar quando as coisas não estão dando muito certo, foi o caso nesse jogo. Acho que o Galo precisa ser mais cirúrgico nas finalizações, isso não só para a segunda partida, mas para a temporada. Esse time do Galo desperdiça muitas chances, como o próprio Hulk falou no fim da partida. O time depende aí de quase 10 finalizações para marcar um gol e abriu o placar numa bola parada, né, um gol de pênalti, ampliou o marcador num gol contra. Beleza, a jogada foi boa ali do Keno, o Hulk estava até lá para conferir, mas precisa ser mais assertivo nas finalizações o Atlético. Vai ser difícil esse segundo jogo para o Atlético, esse empate que saiu muito caro, porque o Palmeiras tem uma intensidade muito grande nos 15 primeiros minutos de jogos que acontecem com o seu mando de campo, né, no Allianz Parque, e aí pode complicar muito as coisas para o Atlético. Na minha opinião, o Palmeiras já era favorito, amplia ainda mais esse favoritismo, conseguindo esse empate num jogo em que foi pior do que o seu adversário, que é muito forte, né? E agora eu não acredito no Palmeiras cedendo a posse pro Atlético novamente jogando em casa, mas também se o Atlético conseguir um contra-ataque, tem bons homens de velocidade para isso, inclusive começou esse jogo sem o Nacho e começando o jogo com o Zaratio, com o Ademir, com o Keno e com o Hulk, 4 jogadores de arrancada, já mostrando que o ataque nas costas da defesa ia ser a tônica do Atlético. Ainda assim, se impôs muito dentro do campo de ataque. O Abel meio que previu isso também, né, para tentar tirar um pouco do espaço desses velocistas do Atlético. Esse tipo de postura vai ser muito útil no jogo do Allianz Parque. Agora, indo para o outro lado da chave, né, vão ser comentários um pouco mais breves, né? Corinthians e Flamengo, um 0-2 a favor do Flamengo. Me surpreendeu esse resultado. Para mim o Flamengo era favorito, mas eu esperava um Corinthians vencendo sua partida em casa. O jogo foi até equilibrado até o momento que sai o primeiro gol. E o gol foi polêmico, né? Eu tinha certeza que aquele gol estava irregular, né? Por conta da bola na mão, não mão na bola, né? Do João Gomes, naquela dividida, né? E até outro dia a regra era bola no braço em lance de ataque, não existe interpretação, não existe braço colado, tem que parar o lance, porque essa regra foi criada justamente para não haver nenhuma possibilidade de interferência com o braço em lance de gol. Mas a regra foi mudada, parece que agora somente o jogador que finaliza, né, que interfere nesse toque, seja ele acidental ou não. Como quem finalizou e que finalização foi o Arrascaeta, o gol foi legal, mas a minha impressão na hora, até uma certa indignação, confesso, foi que eu achei que a regra realmente não havia sido mudada, até porque pouco é falado sobre essa regra, sobre essas mudanças, só mesmo quando acontece que a gente fica falando, e é um momento muito delicado da arbitragem, então a gente sempre duvida, né? Mas enfim, e nem dava pra reclamar tanto assim, né, que o Flamengo foi beneficiado, o Corinthians foi prejudicado, porque no segundo tempo o Flamengo amplia o placar muito rapidamente com o Gabigol e consegue administrar muito bem a vantagem. Fica muito mais próximo do terceiro gol do que o Corinthians diminui o placar, engole o Corinthians dentro de Itaquera, e dificilmente eu acho que o Corinthians vai conseguir reverter no Maracanã, Flamengo com vantagem, a torcida entusiasmada. Antes mesmo do primeiro jogo já tinha esgotado os ingressos, e a gente sabe toda a pressão que a torcida do Flamengo faz no Maracanã, então assim, muito bem encaminhada a classificação do Flamengo. Eu esperava mais do Corinthians competindo, principalmente dentro de casa. E quem passar desse confronto de Flamengo e Corinthians pega o vencedor de Vélez e Talleres, o único confronto que não tem brasileiros, são duas equipes argentinas. Jogo animado, vitória do Vélez, né, que chegou a abrir 2-0 no placar. O Talleres chegou a empatar no segundo tempo, mas o Vélez conseguiu no finalzinho ali marcar o gol da vitória. Venceu, leva vantagem, né, o time de maior qualidade, mas não está nada definido, né? O Talleres mostrou muito poder de reação, né, acredita até o fim, já surpreendeu, já chegou mais longe do que esperava nessa Libertadores. Vale lembrar que é a primeira edição em que o Talleres consegue alcançar a fase de mata-mata e já está entre os 8. Está enfrentando, olhando nos olhos num time que eliminou o River Plate, né, e tenta surpreender aí jogando a volta em casa, 3-2, um gol só de diferença. Tem o mando de campo na segunda partida, então não vai me ser nada surpreendente se
o Talleres conseguir a classificação, mas o Vélez ainda é favorito, beleza? Então, o que mais faltou comentar aqui nesse vídeo? Vamos debater aqui nos comentários. Como eu disse antes, não foi uma análise tática, não, foi apenas comentários sobre o que me chamou a atenção nessas partidas. Para mim, os favoritos a se classificar se mantêm, mas eu acho que o Atlético se complica um pouco, né? Principalmente se o Estudiantes apresentar a mesma atuação boa dentro de casa que fez contra o Fortaleza na partida de volta da fase anterior. Então, assim, eu acho que é o confronto que está mais em aberto. O Atlético perdeu boas oportunidades em casa. Acho que o Palmeiras vai conseguir valer sua superioridade também com o seu mando de campo. O Flamengo tem uma boa vantagem para administrar. Vélez e Talleres ainda também muito apertado ali a diferença, mas acredito que o Vélez é favorito. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima.